É bom saber que o nosso Deus, Ele vem para receber o louvor e adoração da sua igreja. É bom saber que Deus, Ele vem neste lugar para ministrar as nossas vidas. Mas tudo o que precisamos é de ouvidos sensíveis, ouvidos espirituais. E o Senhor, Ele quer abrir o seu ouvido nesta noite, amém? Mas só para aqueles que querem realmente ouvir a voz do Senhor. Uma das coisas que precisamos entender, que o ministério em evidência nesses últimos dias, é o ministério da palavra. E tudo que o inimigo tem feito e quer fazer é nos distrair, para que não possamos ouvir a palavra do Senhor. Por isso eu peço a você, redobre a sua vigilância, evite se movimentar, evite se levantar, evite sair nesse momento da palavra, a não ser que não tenha jeito mesmo, que seja uma emergência. Você que está usando o seu celular para outra coisa que não seja acompanhar o texto bíblico, talvez, desligue o seu celular, fica conectado, os textos vão ser projetados. Você que não tem a sua Bíblia pode acompanhar. Você que tem, eu vou pedir para abrir a sua Bíblia. Mas não se distraia, filho. Uma palavra de Deus para a sua vida, não se distraia, não deixa ninguém conversar com você, não deixa ninguém te distrair, porque Deus, Ele trouxe uma mensagem para nós, para o meu coração, e vai trazer para vocês, e a palavra dessa noite é uma pergunta, e que durante toda a mensagem nós vamos responder essa pergunta, e a pergunta é: quem pode entrar na presença do Rei? Quem pode entrar na presença do Rei? Sabe por que essa pergunta é relevante hoje? Porque para a glória de Deus, não só o templo da primeira igreja batista, mas os templos das igrejas estão cheios. Mas a pergunta é: estão cheios de pessoas que têm entrado na presença do Rei? Ou que têm apenas entrado no templo da igreja? Porque entrar aqui, qualquer um pode. E tem que ser assim, porque as portas, elas estão abertas para quem quiser entrar. E a nossa oração é que continue entrando mais pessoas aqui. Mas quem pode entrar na presença do Rei? Essa é a pergunta dessa noite. Abre a sua Bíblia no livro de Esther e deixa aberto. Nós vamos estar destacando alguns versículos de todo esse livro, o livro de Esther. Vou esperar você abrir. Você vai ficar com sua Bíblia aberta. E nós vamos estar lendo alguns versículos e compartilhando. E a minha oração é que no final dessa mensagem você possa dizer: eu posso entrar na presença do Rei. Esther, deixa aberto nesse livro. Feche os olhos, curva a sua cabeça, você que já encontrou.
Espírito Santo de Deus, que se move neste lugar, continue com liberdade no nosso meio. Não há nada que queiramos mais do que ouvir a voz do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a compreender a Tua palavra, a palavra do bom Deus. Nos ajude, Espírito Santo, a discernirmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Tira do nosso meio todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor, pois a única voz que queremos, desejamos, ansiamos ouvir é a voz do Teu Espírito nos ensinando acerca da palavra. Eu me rendo diante do Senhor, eu coloco a Tua igreja, eu coloco os nossos visitantes, eu coloco os Teus filhos e filhas neste lugar em Tuas mãos. Que haja ouvidos abertos esta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entender aqui. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele que remove e estabelece reis. É Ele que faz isso. É Ele que conhece tudo isso. É Ele que está no controle e continuará no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para esse livro de Esther, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Quando você vem aqui no versículo 1 do capítulo 1, diz: e sucedeu nos dias de Assuero. Quando se fala aqui nos dias de Assuero, está se falando de um tempo específico. Diga amém. Então, quando nós lemos na Bíblia, e nos dias de Assuero, Deus, Ele está dizendo para mim e para você, que existe um tempo específico. E aí, quando nós vamos um pouco mais à frente, no verso 10, olha só que interessante, ainda no capítulo 1, e ao 7º dia, quando se fala aqui do 7º dia, nós podemos ver Deus marcando o tempo. Guarda isso no seu coração. Deus está falando de um tempo específico, e Deus, Ele está marcando o tempo. Marcando esse tempo, nós precisamos trazer isso para nós. Por quê? Porque na nossa vida não é diferente. Ele marca o nosso tempo. Diga amém. Deus, Ele marca o meu e o seu tempo. Deus é aquele que tem marcado o nosso tempo. Nós estamos aqui hoje porque Deus marcou esse tempo para mim e para você. Aí nós vamos para a pergunta, que é o tema. Eu quero com vocês responder essa pergunta, para entrar na presença do Rei. E nós estamos falando aqui do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Para entrar na presença do Rei, é preciso discernimento. Então é preciso primeiro discernir o tempo de ser enviado. É preciso discernir o tempo de ser enviado. E aí nós encontramos aqui no capítulo 2, nos versos 5 ao 7. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos estudar o livro de Esther hoje aqui. Capítulo 2, verso 5 diz: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, fala comigo, Jerusalém,
com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Verso 7. Este criara Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Verso 16 do capítulo 2. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Vamos entender aqui. Vamos ter o discernimento para se entrar na presença do rei. Nós encontramos aqui Jerusalém, nós encontramos Babilônia e nós encontramos a casa do rei. Amém? Estão entendendo isso? De Jerusalém, eles foram transportados para a Babilônia. E da Babilônia, Ester foi transportada à casa do rei. Então, é um tempo de ser enviado. É um tempo de chegarmos realmente à casa do rei. Então, quando nós entendemos, aqui no capítulo 2, verso 8, volta comigo no texto. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester para onde, igreja? Para a casa do rei. Então, enviada por Deus para outro lugar. Ester foi enviada por Deus para outro lugar. Saiu de Jerusalém, foi para a Babilônia e agora foi enviada para a casa do rei. Precisamos discernir o tempo de Deus. Nós precisamos discernir o tempo de Deus, o tempo de ser enviado. Quero compartilhar aqui algumas experiências com vocês, desse tempo de ser enviado. Meu primeiro ministério foi em Ponta da Fruta. Quando eu cheguei ali em Ponta da Fruta, e começamos uma igreja ali do zero, e aquele ponto de pregação, aquela congregação e aquela igreja, eu quando cheguei ali enviado por Deus, eu não cheguei ali pensando em ir embora, ir para outro lugar. Fiquei um tempo ali, e Deus agora Ele me envia para Pancas, para o norte do estado. Fui enviado para Pancas por Deus. E quando cheguei em Pancas, eu não tinha planos de ir embora de Pancas. Os meus planos eram os mesmos de Ponta da Fruta, continuar ali. Mas chegou um tempo em que Deus me enviou para Ibatiba. Então o que eu e você precisamos entender? Precisamos discernir o tempo de ser enviado, amém? Então o melhor lugar para eu e você estar é aonde Deus nos envia, é aonde Deus nos manda estar. A pergunta que eu faço para você esta noite: você está no lugar aonde Deus te enviou? Só vamos entrar na presença do rei quando tivermos o discernimento do tempo de ser enviado. Ester, ela vai ser o nosso personagem aqui. Ela está em Jerusalém por uma desobediência do povo. Eles são transportados para a Babilônia. E lá na Babilônia, ela agora foi transportada para a casa do rei. Tudo que Deus quer é que eu e você, por meio do Espírito Santo, tenhamos o discernimento para entrarmos na casa do rei. Será que você está na casa do rei hoje? Amém? Eu ouvi um amém aí. Será? Vamos avançar nisso aqui. Nós precisamos de discernimento, porque é Deus que marca o nosso tempo, amém ou não?
Nós precisamos de discernimento porque é Ele quem marca o nosso tempo. Segundo lugar, segundo discernimento que precisamos ter para entrar na presença do Rei. Ou seja, tempo de obedecer o chamado do Rei. Então não basta estar na casa do Rei. É preciso discernimento para obedecer. Amém? Aí eu te pergunto, você está aqui e você tem obedecido? Não responde para mim. Guarda essa pergunta aí, porque daqui a pouco você mesmo vai responder para você. Vamos entender aqui. Temos uma outra personagem que entra nesse texto, que é Vasti. O que eu aprendo com Vasti? Vasti desobedeceu ao chamado do rei. Capítulo 1, verso 10. Vamos lá, comigo. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztar, Arbona, Bigtar e Abigtar, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti fez o que, igreja? Recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Verso 16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Olha aqui para mim. A rainha Vasti, ela desobedeceu uma ordem direta do rei. Por outro lado, Esther, ela obedeceu ordens diretas do rei. Nós temos duas personagens, uma que desobedece e a outra que obedece. Entenda isso, acompanhe o meu raciocínio, porque a desobediência nada mais é do que uma ofensa a Deus e aos irmãos. Toda vez que eu desobedeço, toda vez que você desobedece, toda vez que nós desobedecemos, nós estamos ofendendo a Deus e ofendendo as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem jeito, não tem como fugir disso. É por isso que a desobediência, ela traz maldição sobre a nossa vida. Ela traz consequências gravíssimas sobre a nossa vida. E é por isso que declaramos que a obediência é a chave do sucesso e faz o quê? Gera bênção. Então, o caminho sempre melhor, sempre abençoado, é o caminho da obediência. Então, o problema do pecado da liderança é que ele contamina o corpo, todo o corpo. Volta ao verso 16 do capítulo 1, por favor. Aí, nós já lemos o verso 16, vai para o 17. Porque a notícia deste feito, da rainha, sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. Assim haverá assaz desprezo e indignação. Então, o ato da rainha desobedecer ao rei, entenda isso, não afetaria somente ao rei, mas afetaria todas as pessoas em todos os lugares, porque a rainha ela exercia uma posição de liderança. Então,
ela influenciaria de certa forma as outras mulheres, para que agissem da mesma forma se não fosse tomado uma atitude. Obedecer é cumprir a missão, é cumprir a função para a qual eu e você fomos chamados. O tempo de obedecer, ele passou para Vasti. A colocação é: não deixe as oportunidades de Deus passar em sua vida. Entenda uma coisa: Deus, ele está aqui, amém ou não? E Deus, ele tem ministrado ao nosso coração. E você que tem estado aqui, ou tem estado em outra igreja, e tem recebido a palavra do Senhor, Deus, ele tem dado alguns comandos, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Quais são os comandos que Deus tem dado? E enquanto eu falo desses comandos, eu quero que você pense se você está obedecendo ou não. O primeiro e mais impactante comando de Deus, da voz dele, é que ele quer que todos os homens se salvem. Diga amém. E ele entregou o seu único filho para morrer naquela cruz no meu e no seu lugar. E ele disse, através de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor, ele está fazendo um convite, ele está nos dando uma direção a seguir. A pergunta é: você tem obedecido ao chamado de Deus para a salvação? Uma vez salvos pela fé em Cristo Jesus, Deus, nessa igreja em particular, ele tem dado um outro comando. Ele sabe, porque ele moveu em nós o desejo de caminharmos como uma igreja em célula nesse lugar. Igreja em célula precisa de líderes, e Deus tem um chamado para a liderança. A pergunta é: você tem obedecido esse chamado ou não? Pensa nisso. A rainha tinha uma posição, o rei manda chamar. Não importa se o rei estava ali querendo mostrar a sua esposa para os outros, porque ele estava já embriagado, alto pelo vinho, não importa. Era uma ordem do rei. E ordem do rei é para ser obedecida. A questão nesta noite é que Deus, ele tem um chamado para mim e para você. A pergunta é: você tem obedecido? Você está abrindo a sua casa para receber a igreja do Senhor, uma célula? Você tem se colocado à disposição de Deus para liderar células de crianças? Você já colocou a sua casa à disposição para receber uma célula de crianças na sua casa? É preciso discernir o tempo de obedecer o chamado do rei. É preciso discernir o tempo de obedecer o chamado do rei. O tempo de obedecer passou para Vasti. A pergunta é: você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Em terceiro lugar, para entrar na presença do rei, é preciso discernir o tempo de ser preparado. Para ser útil nas mãos de Deus é preciso preparo. Diga amém. Então não tem jeito, você não vai entrar de qualquer maneira. Aí alguém pode questionar: como que eu posso obedecer o chamado de ser líder se eu não fui preparado? Nós estamos com 3 classes de líderes, sempre funcionando: módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Quando a gente terminar o módulo 3, nós abrimos uma nova turma no módulo 1. Esse chama o CTL, Centro de Treinamento de Líderes. Nossa igreja tem. Nós reformulamos a nossa escola bíblica dominical.
E essa escola bíblica é para crescimento espiritual. A igreja tem oferecido preparo. Mas aquele que só vem domingo à noite na igreja, como vai se preparar? Como vai receber preparação? Como vai continuar crescendo espiritualmente? Como vai avançar na sua vida espiritual? Então, nós precisamos ter o discernimento de tempo de ser preparado. E o tempo de ser preparado é agora. Amém, igreja? É nesse tempo que estamos vivendo. Esther foi preparada primeiro por Mardoqueu, seu tio. Ele pega aquela menina quando os pais morrem, adota ela, cuida dela, prepara ela de todas as formas. E aí nós entendemos que Mardoqueu foi o discipulador de Esther, porque o discipulado é para te preparar. A posição, que é interessante, ela não exclui o discipulado. Esther era apenas uma menina órfã que foi adotada pelo seu tio, que foi transportada para a Babilônia e que agora estava na casa do rei. Mas lá na casa do rei, ainda na casa do rei, ainda não sendo rainha, porque ela estava sendo preparada e poderia ser escolhida ou não, ela continuou debaixo do discipulado do seu tio Mardoqueu. Ela continuou. Ela não tomava nenhuma decisão, mesmo estando no palácio. E quando ela chega a ser rainha, ela continua debaixo do discipulado do Mardoqueu. Sabe o que acontece? Tem muita gente que começa mansinho, aceita ser orientado, mas quando pega uma posição, filho, já não quer mais ser orientado e discipulado por ninguém. Então a posição não exclui o discipulado. Antes de ser rainha, no capítulo 2, verso 10, por favor, acompanha aí. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque o que, igreja? Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Não declara que povo você é. Guarda isso. Aí, depois de ser rainha, no verso 20, olha só o verso 20, 2:20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Entende isso? A posição, ela não altera o entendimento daquele que me discipulou, daquele que tem cuidado de mim. Eu continuo realmente debaixo de autoridade espiritual. E agora, numa visão humana, Esther estava sobre Mardoqueu, porque ela era a rainha, mas ela continua obedecendo às ordens. Esther também foi preparada por uma outra pessoa, depois que foi para o palácio, Hegai. O que eu quero trazer espiritualmente para nós? Mardoqueu aqui simboliza o discipulador, aquele que ensina, aquele que treina. Mas Hegai, ele simboliza o Espírito Santo, diga amém. Por que ele simboliza ou ele representa o Espírito Santo? Vamos entender isso. Porque é ele quem nos leva à intimidade do rei. Amém, igreja? Hegai é aquele que nos leva à intimidade do rei. Porque é ele que estava preparando Esther. E era ele que tinha a responsabilidade de levar Esther até a presença do rei. Essa é a ação do Espírito Santo em mim e em você. Amém? E aí o que eu quero que você anote aí? Vou falar bem devagar para você anotar. Por favor, anote isso.
Se você não depender de homens, se você não depender de homens, não vai depender de Deus. Sabe o que o arrogante, o soberbo, o orgulhoso, o altivo ele faz? Eu não dependo de ninguém, eu só dependo de Deus. Deus sempre usou homens e sempre vai usar homens. Diga amém. Se você não aprender a depender de homens, você nunca vai depender de Deus. Porque Deus usa os homens para nos ensinar, para nos treinar, e usa os homens como uma ação do Espírito Santo para nos levar à presença do Rei, a intimidade do Senhor. Nós precisamos entender isso, filho. É preciso descer, é preciso se humilhar, é preciso reconhecer aqueles a quem Deus tem colocado perto de nós. Em quarto lugar, precisamos discernir o tempo. Tempo de ter acesso à presença do Rei. Capítulo 2, verso 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero. Você acha que Esther foi levada no mesmo dia, na mesma hora? Ela ficou 1 ano no palácio sendo preparada, sem entrar na presença do rei. Agora chega o tempo. Ela foi levada à presença do rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Entende porque Deus ele marca o tempo? Ela entrou na presença do rei no tempo de Deus, não no tempo dela. Ela não foi levada a um lugar, ela foi levada a uma pessoa. Esther não foi levada ao templo, Esther não foi levada a uma casa, Esther não veio para um lugar como esse que nós estamos, Esther não foi para uma casa durante a semana nas células. Ela foi levada a uma pessoa, ela foi levada ao rei. Diga amém. Entende isso, igreja? Porque tem muita gente vindo para o templo, tem muita gente indo para as casas, para as células, mas quem está indo para o rei? Quem está indo para ter um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Não adianta, filho, estar aqui todos os dias, não adianta estar na célula toda semana, porque Esther não foi levada a um lugar, ela foi levada a uma pessoa, e é para onde o Senhor tem nos levado e quer continuar nos levando. Nós precisamos ser levados à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós precisamos ser levados à presença do Rei Jesus. Agora, o que é necessário para entrar na presença do Rei? 2 aspectos. O primeiro aspecto para que alguém seja levado à presença do Rei é ser virgem. Apertou aí agora, hein? Tem que ser virgem, filho. Senão não vai para a presença do Rei, não. Só que no sentido espiritual, ser virgem é nascer de novo. Diga amém. Tirou um peso de muita gente aí agora, hein? O sentido espiritual de ser virgem é ter nascido de novo, é começar uma nova geração em Deus. Então esse é o primeiro aspecto para alguém entrar na presença do Rei. Tem que nascer de novo, tem que ter uma experiência de mudança de mente, de comportamento, de atitude, tem que receber a natureza de Deus dentro de você.
para começar a viver na presença do Rei, eu preciso ter a vida dele dentro de mim. E só podemos ter a vida do Senhor dentro de nós quando nós nascemos de novo. O primeiro aspecto para que alguém entre na presença do Rei tem que ser virgem. Esther só entrou na presença do Rei porque ela era virgem. Segundo aspecto, ser chamada. Ninguém entra na presença do Rei de qualquer maneira, tem que ser chamado. Tem um louvor que eu até canto, ele é muito alegre, ele agita a igreja. Que na presença do Rei eu pulo, né? Eu danço. Eu corro. Será que é assim que nós chegamos na presença do Rei? Será que é de qualquer maneira que entramos na presença do Rei? Se Esther entrasse na presença do Rei sem ser chamada, ela morreria. Tem muita gente entrando na presença do Rei de qualquer maneira, filho. E é por isso que temos muitos mortos espiritualmente falando dentro das igrejas. Precisa ser chamado. Precisa ser chamado. Em um momento da história, houve uma situação, depois você vai ler em casa, em que Esther, ela começa a jejuar. E ela fala para Mardoqueu: jejua e conclame o povo a jejuar por mim, porque já tem um tempo que o rei não me chama na presença dele. E aí eu tenho que comparecer perante o rei. E aí o rei estava com o cetro na mão. Se o rei estendesse o cetro, é como se ele dissesse: você tem permissão para entrar na minha presença. Mas se ele levantasse o cetro, ela morreria, porque entrou na presença do rei sem ser chamada. Nós conhecemos a história, e nós sabemos que essa mulher, depois de jejuar, porque ela precisava conversar com o rei, quando o rei a vê, não dentro do quarto dele, mas no átrio, no pátio, que dava visão, e ela comparece, e ela se prostra diante do rei. O rei faz um sinal que ela poderia se aproximar. Como você tem entrado na presença do rei? Você tem sido chamado para entrar na presença do rei? Como você tem se comportado aqui, porque ele está neste lugar? E aí nós entendemos exatamente isso, que ser chamado significa que as portas do rei estão sempre abertas para você. Diga amém. Quando nós somos chamados, e já tem um chamado de Deus, nós vamos entender que as portas estão sempre chamadas. Agora, quem é que o rei chama? Só quem está preparado. Diga amém. Você está preparado para entrar na presença do rei? E aí, nós começamos a entender, porque eu quero caminhar para a última parte dessa palavra. Você começa a entender tudo aquilo que nós ouvimos até aqui. Você começa a entender que é tempo de ser enviado, é tempo de obedecer o chamado, é tempo de ser preparado, é tempo de ter acesso à presença do rei. E quando nós estamos discernindo estes tempos, a glória do Senhor começa a se manifestar de uma maneira sobrenatural sobre nós, amém? E aí quem fica furioso? O inimigo. Entende isso? Tudo que o inimigo quer é nos parar, Franklin. Tudo que o inimigo quer é nos impedir de continuar na intimidade do rei.
Tudo que o inimigo quer é impedir que nós venhamos desfrutar da grandeza do Senhor. Então qual é o tempo que nós precisamos ter agora? Tempo de discernir o inimigo. Tempo de discernir o inimigo. O inimigo, ele precisa ser desmascarado. Capítulo 7, de 1 a 6. Vamos lá. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que o mal já lhe era determinado pelo rei. Todas as vezes que nós entramos na intimidade do rei, na presença do rei, nós precisamos do tempo para discernir o inimigo. E o inimigo, ele precisa ser desmascarado. O que esse Amã estava fazendo? Já tinha preparado uma forca na sua casa para matar Mardoqueu. E ele já tinha feito o rei assinar um decreto de que se matasse todos os judeus. E o inimigo foi desmascarado. E naquela forca que estava preparada para Mardoqueu, o rei deu ordem para que enforcasse Amã naquela mesma forca. Vamos entender isso. Vamos trazer isso para nós. Ele conspirou contra Mardoqueu e depois contra os judeus. Amã aqui representa quem? Satanás. Aquele que veio para quê? Roubar, matar e destruir. Essa é a ação do inimigo. Tudo que ele quer é matar, roubar e destruir os meus sonhos, os seus sonhos, a minha família, a sua família, o meu casamento, o seu casamento, as nossas vidas, os nossos projetos. Todas as vezes que nos colocamos diante do Senhor, na presença do Rei, o inimigo, ele se levanta para tentar destruir as nossas vidas. E aí eu concluo com vocês, dizendo o seguinte: este é o tempo de Deus para a sua vida. Este é o tempo de Deus para mim e para a sua vida, amém? Por que que este é o tempo? Porque este é o tempo em que o Senhor está nos preparando para a volta dele. Nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor. Você crê nisso, amém? Então não é tempo de ficar longe, é tempo de se aproximar. Então este é o tempo de Deus para a sua vida. Vasti deixou o tempo passar, porque não quis obedecer. Esther obedeceu e não perdeu a oportunidade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O inimigo é o único que não quer que você entre na presença do Rei. O inimigo é o único que não quer que você entre na presença do Rei. O
que você vai fazer diante de tudo que você recebeu? Eu quero que você pense na pergunta: quem pode entrar na presença do Rei? O Senhor é aquele que estabelece e é aquele que retira, que remove reis. O Senhor é o Senhor do tempo, e o nosso tempo é esse que Deus marcou para mim e para você. A pergunta é: quantos querem esta noite entrar na presença do Rei, ir além do templo, além das casas nos dias da célula, mas querem entrar na presença do Rei? Se você é essa pessoa, eu te convido a ficar em pé aí no seu lugar. Pastor, eu não quero só entrar no templo, eu não quero só entrar na casa, eu quero entrar na presença do Rei. Pastor, eu não quero entrar só no templo, eu não quero entrar só nas casas, eu quero entrar na presença do Rei. Dois aspectos são importantes: ser virgem, tem que nascer de novo. Você que está em pé, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não declarou publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida, mas hoje você quer nascer de novo, para entrar na presença do Senhor, receber a vida de Deus em você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, por favor. Mesmo se você já está em pé. Se tem alguém aqui essa noite que ainda não deu um passo de declarar: eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero que as coisas velhas passem em minha vida e que tudo se faça novo. Pastor, eu quero entregar o meu coração e a minha vida a Jesus. Sai do seu lugar corajosamente. Eu vou te esperar aqui à frente. Enquanto se aproximam, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pode chegar. Glória a Deus, glória a Deus. Entregar sua vida a Jesus, você quer nascer de novo, você quer confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu quero nascer de novo, quero ser restaurado. Não tem coisa melhor do que chorar na presença do Senhor. Tem coisa melhor do que nos quebrantarmos diante do Senhor. O Senhor te ama muito, filho. Te ama muito. Sinta o abraço do Senhor sobre a sua vida agora. Enche o teu filho, Pai, tira todo o peso, Pai, tira agora todo o peso, Pai, todo o peso, traz sobre esta vida, Senhor, teu amor, a tua graça, o teu perdão, eu entrego, Deus, debaixo dos teus cuidados, eu abençoo em nome de Jesus. Ao início de tudo, sobre a tua filha e tuas mãos, restaura essa vida agora com poder e grande glória. Ela sinta o teu abraço, o teu amor, a tua presença agora sobre ela. Glória, Senhor, todas as lágrimas da tua filha, que a bênção e a unção do Senhor esteja sobre ela agora, em nome de Jesus. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras
Essa é a oportunidade de Deus para a sua vida. Talvez você já esteve tanto tempo aqui nessa igreja ou em outra igreja, mas entendeu hoje que você só estava vindo para o templo, mas não para a presença do Rei. E hoje você quer dar esse passo de fé, vir realmente para a presença do Rei. Há mais alguém nesta noite? Eu quero encerrar esse culto orando por você. Quero colocar a sua vida no altar do Senhor. Vamos cantar mais uma vez, bem baixinho. E esse é o tempo de Deus para você. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Contigo, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. Te adoramos, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que move os corações. Te adoramos, Espírito Santo, por estas vidas aqui no teu altar. Nós liberamos sobre elas, Senhor, uma palavra de vitória. Que a paz verdadeira do Senhor entre no coração de cada um deles. Que todo peso, toda culpa, toda condenação sobre estas vidas nós jogamos por terra agora em nome de Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Escreva, Pai, o nome destas vidas no livro da vida. Dê, ó Deus, um novo nascimento, para que andem, ó Deus, na presença do Senhor, apaixonados pelo Senhor. Nós abençoamos estas vidas. Eu faço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa essa pessoa e abraça ela.